Fala pessoal, estamos entrando no ar com mais um episódio do nosso Diga aí JP. Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu não sei a hora que você vai assistir este episódio, mas eu quero saudar você, agradecer mais uma vez pela sua companhia, por estar aqui assistindo o nosso Diga aí JP. E hoje, não diferente dos demais dias, o bate-papo será muito legal de um tema muito necessário. Nós estamos falando do Setembro Amarelo e aqui nós vamos desmistificar muitas questões que as pessoas, por vezes, não falam, né? Acabam não falando de modo geral com a psicanalista, professora, enfim, a mulher é craque, ela está aqui na minha frente, é a professora Nil Palmeira, a quem eu desejo uma boa noite, dizer da satisfação de tê-la aqui conosco, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. É recíproco, é desafiador trazer a proposta que nós vamos conversar aqui, que nós vamos descobrir e nos desvendar. É passo a passo, sem traumas, sem medos, enxergar que tudo é possível. Tudo é Tudo é possível. possível, né? É. Nós vamos, antes de iniciar de fato o nosso papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, e aqui eu não estou legislando a causa própria ou gabando, como dizem por aí, né? A coruja gabando o toco, não é isso não. Mas eu quero falar primeiro aqui um pouco do currículo da nossa convidada de hoje, e eu vou ler aqui algo que ela mesma escreveu, né? Tá na primeira pessoa. Ela diz o seguinte: minha primeira formação é licenciatura em ciências pela antiga Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, FESP, né, que é atualmente a Universidade Estadual de Santa Cruz. Sou professora da rede pública estadual, atuo como regente do curso Alergenil, né? Na verdade, é o curso que a sua mãe Isso. fundou, né? A professora Genil. Agenilda Palmeira. Para quem não sabe, Nil, filha da saudosa professora Agenilda Palmeira. E em vários seminários teológicos aqui da região. Conheci a grafologia e tornei-me grafóloga, passando a agir no processo de recrutamento e seleção de várias empresas do sul da Bahia. Nesta situação, alguns questionamentos surgiram, principalmente no tocante ao comprometimento inconsciente do recrutando. Olha aí que algo interessante, hein? As dúvidas persistem e buscando respostas na psicanálise, segui os caminhos de Freud. Cursei hipnose clínica pela Sociedade Psicanalística de Orientação Contemporânea Brasileira. S. S. Spockby. Spockby, olha aí, Isso. são nomes diferentes, viu gente? É. Simultaneamente a formação em psicanálise, né? Hoje então ela possui um escritório, um consultório, melhor dizendo, aqui na cidade de Itabuna, onde atua em parceria com psicólogos de várias correntes. Essa é a Nil Palmeira, que está aqui conosco, Perfeito. e nós vamos então iniciar hoje esse nosso bate-papo, primeiro contextualizando sobre a questão do Setembro Amarelo. O que de fato consiste esse Setembro Amarelo, que em off aqui nós estávamos falando, não é só amarelo, ele é amarelo, ele é verde, ele é azul, não é isso, professora? Exatamente, exatamente. O grande desafio do Setembro Amarelo, ele não é só amarelo. Por exemplo, hoje é o dia do intérprete da língua brasileira de sinais. Hoje é o setembro, e o setembro também é visto como o Setembro Azul. Ele é o Setembro Verde, associado também à campanha de inclusão das deficiências, das diversas pessoas que precisam lutar pelo seu lugar ao sol por não terem visão, por não terem audição, por não terem uma fala própria. Porém, se tornou mundialmente conhecido o Setembro Amarelo, que é uma campanha mundial para combatermos, né, a, aquela febre se instalou no mundo, onde as pessoas hoje resolvem simplesmente desistir de viver. Esse é o nosso grande tema, o nosso grande desafio, mas também não é um único. Então, quando a gente vai para setembro ele é uma proposta multicor, mas também de muitas frentes de batalha. Muitas frentes de batalha. Por quê? Por exemplo, o Setembro Azul
ele está associado à inclusão da questão da deficiência auditiva, porque os nazistas faziam um processo de segregação, né, para efeito de extermínio mesmo, em campo de concentração, onde os surdos foram 14 milhões de pessoas exterminadas, 11 milhões de judeus e 3 milhões de deficientes e outras etnias. Número assustador. Assustador. Né? Era algo tão sério, vou acrescentar o nosso bate-papo antes de nós estarmos aqui, né? Era tão sério que para se abrir a audição de um surdo, era comum colocar a criança ou o jovem deitado, colocar um prego no ouvido e bater para abrir a audição dessa criança ou desse jovem. Então, muitas coisas foram conquistadas, muitas lutas foram feitas, mas também dentro desse contexto ainda tem muita coisa para ser feita. E também, né, alusivo também ao setembro, e não é só amarelo, nós temos o setembro verde, que aí vai a luta como um todo, do cadeirante, da pessoa que tem uma deficiência temporária, tipo, se quebrou uma perna, né? E não vai conseguir atravessar uma calçada. Nós temos, inclusive, alguns canteiros na nossa cidade que precisam ser revistos isso, porque a pessoa precisa dar um salto para poder andar. Ali, isso. Né? E uma pessoa com uma perna fraturada, uma sutura num ferimento do pé, porque cortou o pé, não tem mobilidade na nossa cidade. Então, é isso mesmo. Essa é a dinâmica da coisa. Então, o amarelo não é a única cor e reina dentro do mês de setembro. Perfeito, bem explicado. Aí, né, falar com quem entende. E eu, particularmente, não sabia dessa informação, né? No mês de setembro, nós temos essas outras cores que são importantes frisarmos. Até porque é uma luta muito grande, né? Nesse sentido que a senhora coloca aí. Tá liberado. E aí eu tô dando risada aqui, gente. Vou falar um pouquinho pro pessoal, porque no off eu comecei a chamar ela de senhora aqui, ela falou, olha, senhora tal. E aí eu falei, eu vou chamar de você, mas agora a força do hábito, né? De fato. Tranquilo. Mas senhora. Tá certo, senhor JP. Então, como a senhora falava, né, no sentido das deficiências que nós temos aqui, no sentido das avenidas, das ruas da nossa cidade. Quer dizer, para além de uma questão social e de necessidade de acessibilidade, nós estamos falando também de uma questão de gestão pública. Né? Isso, logicamente, é um assunto bem mais vasto. Mas nós vamos nos ater aqui, né, hoje a uma cor, que é o amarelo, que é exatamente a questão da prevenção, a questão daquela pessoa que quer desistir da vida, né? Nós vamos falar basicamente disso e, logicamente, também da questão da importância da saúde, tanto mental como emocional, né? Que são duas coisas diferentes. Né? E daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta exatamente qual a diferença, né, do que é a saúde mental e o que é a saúde emocional. E eu tenho certeza que a senhora vai nos trazer aqui. Enfim, vamos começar então sobre essa questão histórica, né, do Setembro Amarelo. Por que passou-se a se chamar de Setembro Amarelo? Na realidade, a história do Setembro Amarelo é uma tragédia familiar. Um jovem e tinha vontade de ter um carro Mustang, que ele queria muito. A família, é comum na América esse tipo de carro, dessa proposta de trabalhar com veículos mais turbinados de maior potência. Então a família consegue esse carro velho, né? Precisa dar essa referência de é um carro que precisava de manutenção, ele faz o conserto, ele organiza tudo isso, mas ele é um jovem aparentemente feliz, porém e tinha uma forte depressão, a chamada depressão silenciosa. Muito perigoso. Exatamente, porque a principal característica dessa depressão é que você finge que está bem. Você não finge que está triste, você não finge que está doente, você não finge que está bem. Quando você começa a desistir de viver,
você cria um estereótipo de que está tudo muito maravilhoso. Aí ele vem, desiste, e ao desistir, no velório dele, e aí, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa história de velório, no velório dele, os amigos e os familiares começam a distribuir fitinhas amarelas, perguntas, questionamentos, né? Não se sinta só, e isso se tornou uma campanha que alcançou o mundo todo. Um dos grandes problemas da família enlutada, JP, é justamente o fato de que as pessoas não entendem, e velório é uma coisa, é aquele momento estanque de sepultamento e tal, mas o processo continua e de forma ininterrupta, né? O velório, ele passa e o luto começa. Perfeito. Né? E pouco se fala e se prepara para a família enlutada, que é uma vertente e precisa ser pensada. Né? A ciência e estudo da morte, inclusive, que é uma área da teologia mesmo, e a tanatologia, não nos prepara para lidar com o consolo. Como consolar essa pessoa? É verdade. A gente se Eu preocupa muito com quem foi. Eu particularmente não me vejo consolando. Eu acredito que esse também é o sentimento de muitas pessoas. Exatamente. E aí, o desafio, o meu desafio como psicanalista, e uma coisa é bem específica aí, é uma educação para o luto. Nós não temos uma educação para o luto, de entender qual é o papel da morte na vida da pessoa. Né? Qual é o papel da morte na sua vida? Você precisa entender que todos vão morrer. Okay. E porque todos vão morrer, é um dia só. Um dia só. E nesse sentido, faça os outros dias valerem a pena. Verdade. O segredo da felicidade é esse. O dia da morte é apenas um. Exato. Os outros O que você vai fazer com eles? É verdade. Excelente reflexão. Né? Mas vamos falar aqui exatamente não só a questão da prevenção, mas também, como eu já até pincelei, né, a questão da saúde em si, né, que logicamente está ligado uma coisa a outra. Nós temos o Janeiro Branco, que exatamente trabalha essa questão da saúde mental, né, mas e temos o Setembro Amarelo, que é exatamente para prevenir essa desistência de viver, né, se assim nós podemos chamar. E aí eu queria saber o seguinte, vamos partir desse princípio. O que se entende como saúde mental e saúde emocional? São processos diferentes. Por exemplo, quando você tem problemas de lapso de memória, onde eu botei a chave, meu Deus. Onde está meu óculos? E o óculos está aqui. Será que isso nunca aconteceu? Será que ninguém passou por isso? Isso pode ser um problema de saúde mental. Por exemplo, eu estou tendo uma perda degenerativa da minha área sensório-auditiva. Ou seja, eu estou ficando surda. Só que ao fazer esse tipo de avaliação, o fonoaudiólogo detectou o seguinte, e me chamou de senhora também. Senhora, a área que a senhora está perdendo o neurônio é a área também do Alzheimer. E isso eu herdei de meu pai. Ou seja, meu pai teve Alzheimer, que é uma doença mental, degenerativa e mental, né? Simultaneamente a perda da audição. Dentro dessa prerrogativa de não impedir a surdez, mas garantir uma saúde mental e de qualidade, eu passei a usar aparelho auditivo. Do que você está falando? É bem provável que eu vá perder a audição, por isso que eu estou aprendendo Libras. Entendeu? Entendi. Mas para ter a minha saúde mental preservada, eu também estou usando o aparelho. Você está dizendo então, doutora, você está dizendo que todo mundo que perde a audição? Não.
Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem quadros clínicos de saúde mental e estão diretamente ligados à área sensorial. Isso é mental. Emocional está diretamente ligado à maneira como você reage ao mundo. E aí nós temos basicamente as feridas emocionais. Essas feridas emocionais é que nos levam a desistir de viver. É por aí que começa. Exatamente, as feridas emocionais. E falando dessas feridas, né, o que que nós podemos falar? Quais são as características dessas feridas, né? O que causa? É bem verdade. E lá no meu Instagram, no Palmeira New, você vai encontrar as 5 principais feridas emocionais. Eu costumo chamar de Rita. Só e a Rita, um TH. RITHA. Já é um pouquinho mais requintada, É né? uma Rita mais metida besta. As principais, são várias, tá? Sim. As principais feridas emocionais são a rejeição, a injustiça, a traição, a humilhação, e aí entra o H, e o abandono. Essas feridas, quando profundas ou amplas, provocam na psique humana, a gente chama de pulsão de morte. Aí é uma expressão bem da psicanálise. Nem todas as psicologias defendem essa possibilidade, mas a pessoa começa a achar a vida sem graça. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso é tão sério e é clínico. Por exemplo, os nossos olhos, eles têm estruturas sensoriais para permitir que eu enxergue o colorido, né? O amarelo, o verde, o azul. Mas uma pessoa numa depressão profunda, ela só enxerga cinza. Só enxerga cinza. E aí há a necessidade do apoio psiquiátrico mesmo, porque os neurotransmissores, eles entraram em colapso. Ou seja, isso prova mais do que nunca de que essa questão tanto da depressão como de outras doenças, elas também elas logicamente são tratadas, né, de forma física também, né? Porque se tem muito isso, a ideia de que não, a depressão é algo que não é físico, né? É algo mais ligado às emoções, eu não sei, enfim. Eu posso estar até me expressando não tão corretamente, mas se tem muito essa ideia, né? E aí daí entra, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, olha, depressão é sem vergonhice, depressão é falta de Deus, depressão, enfim, falam, né, várias questões e de fato não é. Eu já atendi quadros clínicos de depressão metabólica de uma pessoa uma manifestação de uma doença celíaca, de uma inflamação no intestino. Sim. E essa depressão era associada a uma dieta rica em trigo, pizza, lasanha, pão. Que coisa. Quando foi para um nutrólogo, foi liberado do psiquiatra, só não pode comer farinha branca. Que coisa, a gente estava causando essa depressão. Exatamente. E era depressão mesmo, era um quadro depressivo mesmo, entendeu? De desânimo, de prostração. Interessante, né? Bem interessante toda essa questão. Trazendo aqui para todos que também estão nos assistindo, inclusive eu gostaria aqui de mandar um abraço para o Ney Vitor Cordeiro, que já falou aqui, né? Mais conhecido como Ney Pinheiro. Já escreveu aqui pra gente dizendo boa noite a todos, parabéns a Joabe e a Nil. Excelentes profissionais, pessoas maravilhosas. Ele tá falando isso aí, né? Logicamente, porque é nosso amigo. Mas brincadeiras à parte, um grande abraço para você também, meu amigo Ney Pinheiro, que está aí no exercício do seu trabalho, né? Deus te abençoe por aí, também te proteja, viu, meu amigo? Mas trazendo aqui para o contexto das pessoas que estão nos assistindo, como nós podemos identificar, né, quais são os primeiros sinais, podemos dizer assim, eu sei que não existe uma regra, mas quais são os primeiros sinais de que a nossa saúde, nesse sentido mental e também emocional, não vai bem? Bom, vamos primeiro entender o seguinte, o ciclo do sono. O ciclo circadiano do sono, ele é importante.
Não adianta dormir demais, ele descarrega, e não adianta dormir de menos, porque não reabastece. Então, se o seu sono ele está ou ele é irregular, isso precisa de uma observação. Logo, se tudo é desculpa para não sair do ambiente, para você não vencer essa indisposição, tudo é hoje não, depois eu faço, deixa para lá, alguma coisa está aí. Mas, clinicamente falando, como psicanalista, a primeira coisa que eu peço é vá ao médico. Porque se a estrutura orgânica vai bem, então descartou o corpo, é emocional. É emocional. Então, os médicos costumam dizer assim: a senhora não tem nada, o senhor não tem nada. Ou até dizer assim: o senhor deve ser emocional. O que é emocional? Né? É um ranger dos dentes, uma queda na imunidade, a pessoa está sempre gripada. Né? É uma desistência que é uma desistência clínica. Aí nós vamos em busca do que a gente estava conversando uns instantes atrás, em busca do gatilho. O que é que nós vamos fazer para descobrir o que está levando essa pessoa ao desânimo? Mas normalmente quem grita é a família. Quem grita é a família. Tá convivendo ali. Porque você muda o apetite. Muda toda o seu estilo, a sua maneira de pensar e de agir sofre por transformações profundas e crônicas, tende-se a piorar a cada instante, a cada momento. Interessante isso, né? E daí, então, importante também, logicamente, a todos que estão vendo esse vídeo, estarem atentos, né, a essas mudanças. Quando eu falo mudança, pode ser uma perda brusca de peso, pode ser um ganho excessivo de peso. A pessoa, em menos de 2 meses, ganhou quase 10 quilos. Em um mês e meio, perdeu 20 quilos. O que está acontecendo? Né? Vai de uma simples, e não é tão simples assim, diabetes, né? Um quadro grave de diabetes, mas vai também a uma desistência. A pessoa perde o paladar. Assim como perde a cor da vida, ela perde o paladar e vai perdendo gradativamente. Que são, logicamente, sensores que dão esse prazer, né? Esse sentido, vamos dizer assim, né? Ao viver. Exatamente. Que coisa interessante isso aí, viu, gente? Então, muita atenção a esses sinais, né? A senhora falou também sobre a questão de procrastinação, né? Hoje não. Isso também está ligado, pode ser um dos sinais. Porque são coisas diferentes, né? Por exemplo, eu já me peguei muitas vezes, vou trazer aqui para um contexto pessoal, muitas vezes como um procrastinador, né? Tem uma atividade para realizar aqui, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, não, tá outro dia, tá entendendo? Mas nem sempre é um quadro de... Deve-se ter esse cuidado, né? A referência que a gente tem é sempre em torno de 6 meses. Se está ultrapassando 6 meses e estabeleceu isso, um padrão de comportamento, precisa ser observado. Precisa ser observado e com urgência. Porque, por exemplo, se você chega e diz assim, olha, eu tô... Como é que eu explico? Tem gente que espera a hora de chegar atrasado. Sim. 15 para as 9. Quando der 9 horas eu saio, mas 9 horas tem que estar lá. Aí meu amigo Jai, viu? Meu amigo Jai com certeza vai falar. Isso aí parece com você, viu, Joab? Aí pode não ser procrastinação. Sim. Porque pode ser autossabotagem. Perfeito. Entendeu? Como é que a gente observa isso? Por exemplo, uma professora. Se durante 6 meses você encontra aquele grupo de alunos sempre é da ideia de eternidade, mas dentro desse intervalo de tempo, sempre chegando atrasado. Ou sempre chegando atrasado, ou sempre chegando adiantado, 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Ou sempre chegando no horário. Então, para Sigmund Freud, de perto ninguém é normal. Todo mundo tem a sua loucura. Todo mundo tem a sua loucura. Então, o que é a normalidade? É você se permitir. Entendeu? Hoje eu não vou. Né?
Quando a gente pega, por exemplo, o povo de Israel saindo do Egito, por que que eles têm um dia de descanso? Porque eles passaram 430 anos como viciados em trabalho. Eles eram escravos. Sim. E muitas vezes, e aí a gente entra no caso do alcoólico e do viciado em trabalho, né? O salmista diz assim: deitar me faz em verdes pastos, porque eu não quero deitar. Verdade. Eu não quero deitar. Então, às vezes, uma depressão vem à minha vida porque eu não quero parar. Eu não me sinto merecedora. É uma ferida, a gente não vai falar hoje, que é a ferida de não merecimento. E é a ferida e gera justamente essa procrastinação. Olha aí. Né? Vamos para a praia hoje. Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. Por quê? Por que tem que trabalhar? Pensa aí. Se você tivesse doente no hospital, você tinha que trabalhar? Né? Exato. Então vai para a praia. Coisa boa, eu gostei. Gostei. Isso é clínica. Isso aí é uma recomendação. Eu não estou dizendo que vá perder o emprego porque Isso, que aí já é irresponsabilidade, né? Mas se permitir, inclusive se perdoar, né? Porque muitas pessoas entram no processo clínico de depressão não é por ferida de abandono, é por autoabandono. E aí eu sou específica às meninas. Dá uma olhada no seu kit de maquiagem. Tem alguma coisa mofada lá? Um batom, um blush, um rímel, uma sombra? Se tem, você está se abandonando. Por quê? Porque quem não gosta de maquiagem nem compra. É verdade. Entendeu? Não gosta, não compra. Sim, Né? sim. Se vai usar, contrata alguém para fazer a maquiagem. Mas se comprou, por que não está usando? Aí eu estou defendendo as meninas. Eu não sei vocês, meninos. Até porque evidencia bastante, né, essa questão da maquiagem, que é exatamente algo que eu acredito que tem a ver muito com a questão do autocuidado, da sua imagem, né? E geralmente é uma das características da pessoa quando está depressiva, né? Exatamente. Essa desistência começa também por aí. Não é só por aí, mas é também por aí. Porque a gente começa a trabalhar com a seguinte realidade. Eu vou e depois eu faço. Amanhã eu vou. Quando amanhã virar hoje, depois eu faço. Sim. E o depois nunca chega. Quando a pessoa se percebe, já é avó. O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. E aí, quer ver um traço depressivo, de depressão na senilidade, já no idoso, é quando ele chega e diz assim: já tenho meus filhos criados. E aí? Vai fazer o quê? Ah, não sei. Já casou os filhos? Já. Não vai se cuidar para ver os netos nascerem, não? Aquele choque de realidade. Estalo, né? É o famoso estalo que o tempo se encarrega. Interessante, né? Então, nós podemos afirmar aqui que o autocuidado, ele realmente pode ajudar bastante nessa questão da prevenção aí aos problemas emocionais, né? Você se cuidar, você tá buscando sempre... Você quer ver um cuidado e a gente não faz? É chamado gestão da emoção. Sim. Você está zangado por quê? Você está triste por quê? Quando a gente faz esse tipo de autoanálise, dessa reflexão sobre você mesmo, a maneira de você enxergar o dia muda, né? Muda. E muda de forma quase instantânea, né? Por quê? Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E se o dia for ruim? Agora, esse ruim pode ser também a forma como a pessoa está vendo, perfeito, né? Perfeito. Onde mora Exatamente. Por isso o exercício de autoanálise. Um dos desafios nossos é justamente isso. As pessoas querem mudar. Pronto, mudei. Eu tirei daqui e vim para cá. Qual é o problema?
E se eu mudar, ela pode voltar para cá. Agora pega um palito de fósforo e acende. Já era, não vai ser mais o mesmo. Transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perfeito. Então, não é mudar, é transformar. É transformar. É transformar. Só que a transformação é, antes de tudo, um processo. E na imensa maioria das vezes, quem tem ferida emocional não quer perdoar. Não quer se perdoar. Por que é que eu fiz isso? Por que é que fizeram isso comigo? A pessoa quer se vingar. Sim. E esse processo de vingança é patológico. Isso aí é perigoso, né? Eu até mesmo mostrar. Eu recebi um convidado aqui, ele não escondeu de ninguém, foi público, que é o Moreno. Um cantor de música de arrocha, né? Ele cantava em uma banda secular, hoje se converteu ao cristianismo e é chamado aí Moreno em Cristo. E ele chegou e disse, quando a senhora estava falando aí nesse sentido da vingança, né? Teve um momento em que ele disse, olha, minha mãe me abandonou na infância. Ele contou aqui pra mim. E eu quis me vingar dela. Na verdade, quando eu quis a questão dessa ascensão dele na música, foi um combustível, essa questão da vingança dele para com a mãe, era o combustível dele, tá entendendo? Na música. Ele contava exatamente isso. Que foi, no caso dele, foi algo até, vamos dizer assim, positivo nesse sentido, né? Mas sempre é. Se Ele você falou, for tem que trabalhar- mostrar a ela que aquele menino que ela abandonou virou um artista e tal, tal, tal. Michael Jackson. Entendeu? Uhum. Sempre é. Porque quando a gente fala em ferida emocional, a gente enxerga sempre o lado patológico da ferida. Verdade. Mas é necessário, eu costumo dizer assim, é necessário engrossar o couro. E para isso há necessidade de se produzir feridas. Quando o apóstolo Paulo diz assim, trago no meu corpo as marcas de Cristo, é porque antes foram feridas. É verdade. Então, se o corpo tem ferida, a alma também tem. Perfeito. Entendeu? É desse contexto. E aí, quando a senhora cita a alma, né? E aí eu queria entrar um pouquinho nessa situação para o entendimento, porque eu não sou muito estudioso dessa área. Porém, já ouvi falar, já escutei pessoas falando também, já li um pouquinho sobre essa situação, que é dicotomia e tricotomia, né? Alma, corpo e espírito. Seria isso, eu não sei se a ordem também, né? Corpo, alma, espírito, enfim, não altera nada. Eu sou tricotomia. Certo. Neutro, próton e elétron. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. Corpo, alma e espírito. Pronto. Porque se eu não pensar assim, eu não vou conseguir trabalhar na clínica. Porque existem coisas que terão uma origem essencialmente espiritual, que vai afetar o meu corpo, que é templo do Espírito Santo, que vai afetar a maneira como eu me vejo, porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, o meu Deus é lindo, como é que eu me vejo, né? Que aí entra o lance da ferida de abandono. Eu vou me abandonar, eu vou pesar 200 quilos, eu vou, né? Costuma dizer, toda fome, antes de tudo, uma fome emocional. Qual é a emoção que te falta, a alma, que você tenta preencher com os alimentos? Esse é um desafio. Perfeito. Vamos falar um pouquinho também do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho que também pode ser uma porta de entrada, né, para essas questões de doenças. Infelizmente não pode não. É uma É, porta né? de entrada. O burnout está aí, verdade. entendeu? E eu tô justamente no estado, na disciplina Sim. Mundo do Trabalho e Empreendedorismo, e eu costumo... isso. Né? Já existe disciplina assim. Já existe. Eu tô me sentindo velho agora. Na minha época não tinha. Na minha época também não. Na minha tinha educação para o lar, serve? Olha aí, já era. Então, o grande desafio nosso em relação a isso, para trabalhar a mente dos meninos e meninas, é o seguinte, gente, vamos entender o seguinte, escolham bem, se permitam desistir, né? Por quê? Porque o que vocês vão escolher é para pelo menos 30 anos.
Vocês vão fazer carreira nisso e vão se aposentar. Ou não. Ou não. Vocês podem mudar de ideia. O que vocês não podem, ou melhor, poder pode, mas não deve, é ficar mudando toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, Sim. né? Até porque, e isso eu tenho muito comigo, quando nós vamos escolher uma profissão, principalmente os adolescentes, seguindo para aquela idade da juventude, existem muitas opções e, por outro lado, também muitas dúvidas. Né? Não se sabe, é como a história da laranja, né? Tá ali, você não sabe se ela é doce, se ela é azeda, e muitas vezes ele precisa provar ali para saber. Isso acontece também na escolha, né, das profissões, enfim. Mas, de fato, é algo muito importante saber escolher bem, porque uma má escolha, com certeza, pode levar a pessoa. É. Há, há quadros clínicos, por exemplo, Joab, de um senhor, de um motorista de ônibus, que toda vez que ele estava instalado para trabalhar, ele dava uma crise de reumatismo. E quando fui a ver, o processo inflamatório dele não estava no corpo, estava aqui. Ele não queria ir. Ele não estava mais satisfeito. O que aconteceu? Ele perdeu alguns amigos em acidentes na estrada durante esses 20 anos de carreira e achou que estava bem até o dia em que a vida mandou a conta. E ao mandar a conta, foi para o corpo. Foi para o corpo. Então, é, eu ainda brinco isso lá no colégio com os colegas. Eu digo assim, gente, Freud disse que nada é mais danoso à mente humana do que a educação. Mas sem ela, a civilização não existiria. O grande problema, e por exemplo, o motorista de táxi era a profissão mais estressante do planeta Terra. Hoje você tem um motorista de aplicativo, já não é tão estressante, porque segundo eles mesmos, eles fazem um caixa razoavelmente bem. Então, o professor chegou a essa condição de ser a profissão mais estressante do planeta Terra. Ele é pressionado pelo sistema, ele é pressionado pelos pais, ele é pressionado pelo aluno e o pior, não se sente devidamente valorizado. Ele se sente tanto rejeitado quanto abandonado. Porque não há um ganhar bem. Então, se nós formos trabalhar isso, se nós formos trabalhar profissões, todas elas terão o meu bem e o meu mal. Porque o segredo é, qual é o seu chamado? Você nasceu para ser o quê? Né? Jesus diz assim, eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei advogados. Eu vos farei enfermeiros. Eu vos farei engenheiros. Eu vos farei arquitetos. Né? Então, essa interação social é que faz com que o mercado de trabalho funcione. Tem mercado para todo mundo? Tem. Tem mercado para todo mundo. Agora, como vai se lidar isso? Aí a gente entra na questão da habilidade e da competência emocional. Por exemplo, autogestão da minha emoção. Hoje eu estou triste. E aí? O que é que eu vou fazer com essa tristeza? O ideal para você não desistir de viver é você justamente aproveitar esse cenário e dizer, tá doendo. Hoje eu estou triste. E não esconder. A imensa maioria das pessoas gosta de esconder delas mesmas. É uma espécie de autossabotagem, né? Perfeito, tá aprendendo, hein? Tô aprendendo aí contigo. Cada vez mais, né? E um dia eu tô lhe dando meu jaleco. Olha! Ai. Mas voltando aqui e continuando, falar um pouquinho também sobre a questão de estresse, né? A senhora tocou aí no assunto de uma das profissões que era considerada uma das profissões mais estressantes, que era a do taxista.
né? Se bem que hoje, nos tempos atuais, nós sabemos que o estresse continua nessa profissão, logicamente, mas com o advento aí dos aplicativos, né, acaba sendo algo com a carga menor, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, quais são as estratégias, né, que nós podemos falar aqui, no sentido de que podem ser aplicadas para diminuir essa questão do estresse, ou até mesmo da ansiedade, né? De desenvolver para uma ansiedade, enfim, e aí. Vamos primeiro para o estresse. Perfeito. O estresse, na realidade, ele é uma reação ao ambiente. Então, existe o estresse positivo, ganhei na Mega Sena sozinha. E agora, vou fazer o quê? Esse estresse todo mundo quer ter. Quem não queria? É, entendeu? E existe o de estresse, que é o estresse negativo, né? Né? Eu recebi a notícia de que eu tô de aviso prévio. Tenho aquela prerrogativa de sair mais cedo, entrar mais cedo no trabalho, mas eu tô de aviso prévio, né? Como é que vai ser daí por diante? Esse estresse, ele é extremamente tóxico, ele é extremamente inflamatório a nível de corpo, mas também paralisa a maneira como a gente enxerga a vida. Uma das formas de se tratar é olhar os lírios do campo verde, né? A cor verde, ela por si só, ela acalma. E as aves do céu. A gente está falando de um cenário que é a Palestina. Então, eu estou falando de um lugar onde não tem nuvem. Então, o céu é azul. Então, essa postura contemplativa, ela pode ser também proativa, impedir que você fique estressado. Por isso que eu brinquei, vamos para a praia. Né? Mas também pode ser terapêutico. Quando a gente fala, por exemplo, de Elias, o profeta Elias, ele se esconde numa caverna. E Deus diz a ele, olha, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Vem para fora. Vem para a vida. Né? O que você está fazendo parado aí, se escondendo? Porque a gente tende a trabalhar em cima de um estresse e é tóxico, que é paralisante, que nos impede de crescer. Por quê? Porque você está sempre estressado. Então, se um carro corta você na frente, se você tem que dar uma freada porque uma criança atravessou, o semáforo não funcionou direito, o trânsito, ele por si só, ele já é estressante. Mas nós somos uma sociedade e tem uma coisa, uma relação patológica com o tempo. O que é a ansiedade? Por isso eu disse, deixa eu te falar de ansiedade. A ansiedade é uma antecipação de cenário. Eu estou preocupada com o Natal de 2026. Não é nem de 2025, já é no de 2026. 2025 já foi. Nós estamos. Terminou agora o primeiro bró. Eu costumo dizer assim: chegou o bró, o ano acaba. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, eu tenho que estar pensando. O primeiro bró? O primeiro bró acaba hoje. Agora vamos pro segundo Vamos bró. pro segundo bró. Você dorme, quando vê, já está no outro. Então, É verdade. tá? Então é tudo muito. A ansiedade nos leva a isso. Só que a ansiedade hoje se tornou um estilo de vida. Até Jesus sinalizou isso, não andeis ansiosos, nos sinalizando de que o nosso comportamento já seria um comportamento ansioso. Né? Porém, a gente tem também a depressão. Quem tem a depressão e está, não uso muito a expressão ter uma ideia de posse. Quem está com depressão, na realidade, tem uma saudade. Ou é alguma coisa que ficou lá no passado, ela não consegue resgatar, ou é uma glória. Ah, no meu tempo de estudante, aquela nostalgia. No meu tempo de estudante eu só tirava 10. Então, a ansiedade e a depressão e são
disfunções cerebrais associadas ao tempo nos obriga à gestão da emoção, né? Tipo o quê? Vai passar, vai passar. Ah, o dia tá terrível, mas vai passar. Ah, o dia tá ótimo, se prepare, vai passar. Esse é o cenário. Mas também, né? A ansiedade, ela antecipa cenários infelizmente negativos. E a depressão me aprisiona lá. Então, eu costumo dizer assim, eu não consigo fazer gestão do tempo. Eu consigo fazer gestão no tempo, porque o tempo é de Deus. A gente vê Jesus dizendo assim, inclusive para a mãe, mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Então, se até ele tem um tempo, por que a gente quer invadir o nosso? Ele que é o dono do tempo, né? Exatamente. É verdade, é verdade. Muito bem, é isso mesmo. Eu quero também aqui abraçar, mas não posso esquecer as pessoas que estão participando aqui, mas eu quero abraçar aqui o nosso amigo Djalma e também Teleu, né? O professor Matheus, que também está nos assistindo, mandou mensagem aqui no nosso chat, aqui no ao vivo do YouTube, né? Dizer que você que está nos assistindo pode, agora, lógico, você que está nos assistindo no ao vivo pode participar aqui, né? Depois, em outro momento, aí já não vai ser mais possível na gravação, né? Mas vamos seguindo por aqui e desta vez falando sobre a questão da ajuda, né? Nós sabemos que a família, já foi citada aqui, inclusive, é uma das principais, vamos dizer assim, âncoras, né? O principal apoio para a pessoa que está em um quadro de depressão e que está, voltando agora para que a gente saiu um pouquinho, né? Está pensando em desistir da sua vida. O, qual seria a palavra que a senhora poderia deixar aqui para essas famílias? Como elas devem agir diante de um quadro, de um membro da família que está apresentando aí, né, essa situação? Eu gosto de ser bem prática. Eu gosto de ser bem prática. Vamos lá. Primeiro, verifique se está tomando remédio. A cartela tem 30 dias, hoje é dia 30. A cartela está vazia. Por quê? Porque é o medicamento que controla o sintoma. Agora, esse é o primeiro passo, tá, Jota? O segundo passo está diretamente ligado à seguinte prerrogativa. Por favor, não desista de seu familiar. Não é fricote, não é preguiça, não é bobagem. Tá doendo. A alma também sangra. E são dores que são profundas. Eu costumo até lidar com algumas pessoas que têm problemas sérios, que são dores da alma e tem nome. Chama-se fibromialgia. Muita gente não sabe, até por ignorância clínica, por uma falta de manejo do médico, de tentar convencer a pessoa a buscar ajuda psicológica, de buscar um estilo de vida. E esse reumatismo, eu chamo assim de reumatismo emocional, pode ser revisto, pode ser repensado, porque tudo dói. Dói aqui, dói lá, dói isso, dói aquilo. É uma profusão de dores. Então, se você tem alguém na sua família e está assim, chegue junto, mas entenda o seguinte: você precisa entender e conhecer a realidade da coisa. Ah, Nil, doutora, mas ele não quer fazer terapia, ele não quer buscar ajuda. E aí eu entro. Alguém da família precisa ir, alguém precisa fazer, porque a literatura psicológica sinaliza o seguinte: o amigo do meu amigo fica depressivo. O raio de efeito do estilo de vida depressivo é de 1,5 km. Então, se tem uma pessoa depressiva na família, provavelmente toda a família estará também. E se não houver alguém preparado para neutralizar isso, você vai ver o que nós estamos vivendo, uma epidemia de proporções absurdas. Tá?
É muito alto o número de pessoas se apresentando hoje, assim, esse quadro depressivo, né? Eu sei que, por questões éticas, logicamente, que a gente não vai é, entrar bastante nessa questão, mas é um número considerável. Principalmente entre religiosos. Sim. Existe um fardo dentro da questão religiosa, né? É. Até porque as pessoas elas não sabem a diferença entre ser cristão e ser religioso. Tem uma lista tem uma lista que diz assim: em teu nome fizemos isso, em teu nome Uhum. fizemos aquilo. Eu olho assim, Senhor, Pura religião, né? Senhor, se eu fiz metade dessa lista, eu, eu não fiz. Me perdoe, eu Aham. não fiz, né? E a gente entender que o cristianismo ele é antes de tudo um relacionamento, Uhum. né? E esse relacionamento faz com que a vida seja vivida de forma mais leve. Tanto é, e há uma ressignificação para o Sermão da Montanha, né? Onde diz assim: bem-aventurados sois vós. Mas pensa, quando felizes, é a tradução mais adequada, né? Uhum. Felizes vocês são quando mentindo disserem todo mal contra vós. Ué, mas estão falando mal de mim, estão mentindo. Exato. Mas pensa, né? Inteligência emocional. Vamos exercitar a nossa inteligência emocional. É mentira. Você já pensou se fosse verdade? É mentira. Então é motivo de felicidade porque não aconteceu. Está dizendo de você não é uma realidade. É algo que vai passar. Por que a gente fala nisso? Porque essa nossa criança interior, e eu vou provar agora, quer ver? Vou falar contigo, Hum. mas também vou falar com o pessoal que está no YouTube. Quer Hum. ver? Gente, por favor, eu vou fazer um pedido a vocês. Pelo amor de Deus, não pensa no elefante. Qual é a cor desse elefante, já? Ela foi cinza. Pois é. Mas eu pedi para você não pensar. É verdade. Eu pedi para você não pensar, porque você me desobedeceu. Essa área aqui, perdão, é a área da nossa infância, da nossa inocência, ela não se atrofia. Então ela tá sempre. Agora pense, um filho de 5 anos ouvindo o pai dizer assim: você é burro mesmo. É verdade. Ou pior, você é burro ou se faz? É uma expressão muito comum na nossa cidade. É verdade. Né? É. Você é burro ou se faz de burro? Né? Então, isso dói. Né? Tem o seu papel? Tem. É importante? É. Não vai falar hoje sobre isso, mas Sim. dói. E essa ferida, quando não bem fechada, Pode trazer, né? é. Porque aí ainda vou trazer uma outra questão. E outra questão é essa. Eu posso meter a unha. Tá começando a fechar. A minha emoção tá começando a Uhum. cicatrizar. E vou lá e vou de novo. No chamado cascão. Eita, Naquele foi cascão. longe. A boa e velha perebinha. É. Exatamente. Que tem gente que futuca. É verdade. Tá sempre Tá sempre. fazendo essa. E é um remoer. Uhum. Entendeu? Revisitando essa questão, né? Enfim, dá pra gente ficar aqui falando bastante sobre esse assunto, mas nós falamos agora sobre a questão do familiar, né? Da importância da família, enfim. Mas eu também queria falar um pouco sobre os mitos que são construídos em relação a, a nossa questão da saúde, né? Da saúde emocional e mental, logicamente. Mais especificamente, a gente está falando bastante da emocional, né? Quais, dessa sua experiência aí, quais mitos nós poderíamos elencar aqui, que as pessoas muito colocam e, na verdade, não são dessa forma, né? São verdadeiros mitos. O clássico, né? Hum. Eu não tô doido, pra que eu preciso de psicólogo? Acha que psicólogo É, é pra doido, né? exatamente. Ou o psicólogo está diretamente ligado ao fato de você estar doente. A minha recomendação é: faça terapia para não adoecer.
faça terapia para não adoecer. Mas quando eu falo em isso, mas quando eu falo em terapia, Joab, eu estou falando em terapia ocupacional. Quebre a sua rotina. Permita-se ser frágil. Permita-se ser forte. Porque essa ilusão, aí é um outro mito, né? Não, a minha fortaleza está em Deus. Isso. A minha fortaleza está em Deus. Aí eu vou em cima da ferida para desmistificar, Zé, né? Então tá, vamos lá. O seu psiquiatra vai para o inferno e você não ia ser atendido por ele. Como? Você tem que entender que tudo é plano de Deus para a sua vida. E quando você enxerga a vida de uma esfera acima do sol, aí as coisas vão ficando mais leves. Então, é tabu conciliar fé, é tabu conciliar religião e uma proposta clínica? Não, não. A senhora está dizendo que a gente pode ser curado só usando a palavra de Deus? Pode. Se a gente tivesse uma vida de dedicação à palavra, se a gente tivesse uma vida de oração, mas a gente não tem. E eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Então, essa busca nos leva a fazer o que nós somos, seres sociáveis. Então, o que é que eu recomendo, voltando ao lance de ajuda familiar? Não se isole, mas não deixe o seu familiar isolado. Isso é uma coisa que é muito comum. Minha filha não está muito bem da cabeça, tá dando crise de choro toda hora, aí não quer levar ao médico, não quer cuidar, e ainda leva o almoço para dentro do quarto. Não faz isso, pelo amor de Deus. Tá? Não, e isso é uma coisa que está terrível aí nessa juventude. O pessoal é sala de aula escura, é quarto escuro. Isso baixa os níveis de serotonina. Né? Então, um estilo de vida mais alegre. Só que exato, só que o nosso estilo de vida, ele está disfarçado de hipocrisia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá? Tanto é que você pergunta assim, trabalhando em uma escola, é um mundo que é meu também. Os pais costumam fazer assim: como é que foi sua aula hoje? Como é que foi a escola hoje? Normal. Aí eu passo a seguinte instrução ao pai: pai, mãe, pergunta assim, o que teve de divertido hoje na aula? Já obriga ela uma reflexão. A refletir, né? E é um alerta. E a gente não nos permite, o tempo não vai nos permitir ir. O bullying e o cyberbullying. Que são molas propulsoras para desencadear a depressão. Hoje... E lá na frente também a questão da desistência da vida, né? Exatamente. Exatamente. Porque a nossa sociedade já é uma sociedade que desiste fácil. Mas aí fica para outras oportunidades. Na verdade, nós tivemos aí à beira de várias outras ramificações, né, que a gente fica na vontade de descobrir, de entender cada vez mais. Mas antes de entrar na nossa última, que na verdade não é entrevista, é mais um bate-papo mesmo, mas na nossa última dúvida nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros. Ninguém faz nada sozinho, né? Então eu queria falar aqui dos nossos parceiros aqui também do nosso podcast. O blog Cacau News, né? Informação que você precisa, informações aqui do nosso da nossa região, né? Informações importantes da nossa região, também das demais regiões do nosso estado, e fatos relevantes do Brasil e do mundo você encontra aí no cacaunews.com. Vamos seguindo também. Hoje é terça-feira. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos do Boteco do Gaúcho, né? Não vamos levar a vida tão assim fora da... Oi?
Aí eu falei, misericórdia. Um abraço também pro gaúcho aí, mas o boteco é do Sam, rapaz. Eu mudei. Rapaz, como pode? O boteco do Sam, do meu amigo Daniel e do meu amigo Rafael, grande Rafa. Um abraço pra você também, a nossa amiga Tati. Lembrando que hoje é terça-feira e a nossa psicanalista tá falando aqui que às vezes é importante quebrar a rotina. Então vamos quebrar a rotina aí, comendo um petisco, né? Fazendo algo diferente em plena terça-feira, que geralmente as pessoas fazem na sexta, mas hoje, quem sabe, é uma boa pedida, vai lá, faz esse pedido no Boteco do Sam, ali na rua Félix Mendonça, bairro Conceição, tá certo? Lock Rent a Car, locadora de veículos, precisou de veículo, lock lá na Lock Rent a Car, do nosso amigo Paulo Costa, Avenida Amélia Amado, 689, centro aqui da nossa cidade, carros novos e confortáveis para você poder estar locando aí, tá certo? Logicamente, não poderia deixar de falar da Ticom. Se você está fazendo um evento, está programando o evento, não fique aí ansioso, não fique, já que nós estamos falando de ansiedade, né? Não fique aí sem dormir, porque tem que dar conta ali de toda a listagem. Deixe que a Ticom faz para você, né? De forma digital e, logicamente, vai lhe dar todo esse suporte necessário para a organização do seu evento. Então, acesse www.ticom.com.br e realize aí o seu evento de forma tranquila, toda a gestão do seu evento, tá bom? É importantíssimo, hein? Conte com essa facilidade aí na organização dos seus eventos. E, logicamente, não poderia deixar de falar do nosso estúdio Hub 73, né? Esse estúdio que nós estamos aqui, o Hub 73. Você que pensa em fazer o seu podcast, você que quer se comunicar melhor com o seu público, essa é uma oportunidade que você tem. Está fazendo o seu podcast aqui, né? Até mesmo outro tipo, outro modelo, enfim, você aqui é livre para poder deixar sua imaginação mandar, enfim. É o nosso Hub 73 73998 35 2801. Esse é o número aqui para que você possa entrar em contato e estar fazendo o seu programa, o seu podcast por aqui. Lembrando que esse número não é apenas para quem quer produzir um pod, mas também para quem quer virar parceiro aqui também dos podcasts que aqui acontecem, né? Lembrando que não é só o Diga JP. O Diga JP são as terças-feiras, mas nós temos aqui também o podcast da Charliane, né? Com o Joãozão, que é o Entre Nós. E temos também o Jai Papo Reto, né? E dentro em breve mais novidades, viu, gente? Tá chegando gente nova aí em um novo formato que eu não posso falar agora, mas dentro em breve vocês vão saber essas novidades também, né? Então, está aí. Já falamos dos nossos parceiros. E aí eu quero voltar aqui com a professora Nil Palmeira, já encaminhando para o final, falar um pouquinho. A senhora, na verdade, começou a pincelar, né? Não teve jeito, eu tive que ficar chamando de senhora o tempo todo. Você tem moral para isso. Eu vou até reclamar se você não me chamar mais de senhora. Eu quero ver agora. Mudou, né? O que acontece? Em relação à tecnologia, né? O uso excessivo das telas, né, das redes sociais. Com certeza isso afeta o equilíbrio mental também, né, e emocional. O que a senhora poderia falar e qual a dica para, principalmente no contexto de adolescentes, que nós falamos agora há pouco, de crianças, o que os pais podem estar fazendo para tentar evitar, né? Na realidade já existe uma legislação global para isso e o Brasil adotou. Não há... a lei não proíbe o porte do celular em sala de aula, mas proíbe ou regulamenta o uso. Só pode assim, assado. O Conselho Estadual e o Conselho Federal de Educação está regulamentando isso. Mas o grande desafio, Joab, não é esse. O grande desafio está diretamente ligado ao fato de que os pais dão o equipamento ao filho. E isso gera, esse movimento de pinçar a tela, gera a chamada dopamina de baixa qualidade. Ou seja, o cérebro fica energizado, e a criança tem um comprometimento no sono, no aprendizado e na fala. Então, o que é que tem acontecido? Eu tenho recomendado o uso de arte-terapia, de musicoterapia,
de outras, de coisas que a gente aprendia, não no seu tempo, mas no meu, tipo educação musical, aula de violão, aula de piano, né? É, Sim. é, aula de pintura, o resgate das danças. O que é que a gente vê hoje? As crianças elas estão ficando, por uma questão de segurança, é, vamos chamar assim, reservadas dentro de casa. Uhum. E para não ficarem entediadas, elas acessam o mundo pela tela. Então, qual é a minha recomendação? 50-10. Não deixa Seria uma hora. 50-10 seria o quê? Não deixa uma hora de celular, não deixa Sim. uma hora de tela. Deixa 50 minutos. Mas Uhum. dá esse repouso aí e cria um outro programa de atividades. Porém, falar isso para uma mãe que está em home office, para um Perfeito. pai que está trabalhando e quem está tomando. Hoje nós temos os filhos da avó. E esses meninos são espoletados mesmo. A avó vai ter que dar o Tem que tablet. dar o Vai ter tablet que dar o como uma tablet forma de 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 acalmar. acalmar, né? Né? Então, vai precisar de uma reeducação da forma como nós estamos lidando com a tecnologia. É um processo, mas nós vamos precisar nos visitar e também voltar a nos amar, né? Nos amar a nós mesmos, mas também aos outros. Porque senão a Sim, gente não vai para lugar nenhum, não. é verdade. Nós temos inclusive casos, né, que chocou aí toda a mídia nacional e de um adolescente que matou toda a família, né? Lembra desse caso? O adolescente que matou toda a família exatamente por uma questão dessa, né? Começou tudo com o uso do Porque celular. sofreu restrição ao uso do equipamento. Exato. Né? Mas se a gente for Você falar vê, em para chegar a Rio, esse ponto, né? é, se a gente for já indo para as considerações finais, me permita mostrar um pouco do enlouquecimento da nossa sociedade. Sim, A gente está botando os idosos nos asilos e abrigos e levando o cachorro para passear. é verdade. As crianças estão brincando com o celular, enfiando a cara no celular, né? Enquanto isso, o pai está brincando de boneca, o bebê reborn. Não é para rir, não. E é engraçado, mas não é para rir, não. O negócio é sério, Sério, né? De fato. Entendeu? Então, ou nós repensamos a nossa sociedade e voltamos às nossas origens, ou a gente vai ficar numa situação extremamente complexa. O bebê reborn, É, de fato, acho que evidenciou bastante toda essa loucura, né? Até que pararam mais de falar de bebê reborn, né? Mas ainda é uma realidade, né? exatamente. É uma patologia. É uma patologia. Enfim, minha gente, eu não tô conseguindo ver aqui, Mike, mas eu acho que tá comigo aqui, né? Enfim, o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo de hoje, é exatamente nesse sentido de trazer, né, à luz de que você não está sozinho, né? Nem sozinha. E de que você precisa sim procurar um profissional, né, especializado que possa lhe ajudar, assim como é a professora Nil, né? Inclusive quem quiser lhe achar, lhe encontra onde? Me acha no Instagram Palmeira Nil. Lá no link Palmeira da Nil. bio tem o meu Ah, WhatsApp e aí a gente conversa. e aí já começa Isso. a conversar, né? Esse papo que vocês não puderam ter aqui com ela, como eu estou tendo, mas vocês vão poder através deste link específico, tá certo? Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que será convidada mais vezes, agora de forma mais específica. Claro, se quiser também voltar. Eu Né? volto. E dizer o seguinte, né? Que esse programa, esse podcast, na verdade, ele terá sempre essa responsabilidade, né? Nesse sentido também, responsabilidade social, nesse caso, de trazer aqui essas informações para vocês, né? Eu espero que você fique bem, eu espero que você esteja bem no momento que você está assistindo esse vídeo. Se não está assim tão bem como você gostaria de estar, então procure uma ajuda, né? Procure ajuda na sua família, em pessoas que você confia, enfim. Só não fique aí sofrendo sozinho, calado, né?
que eu tenho certeza que essa não é a solução, tá certo? Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E o meu recado é, Sim. me aguarde, eu Olha volto. Aí, olha aí, ela volta. Ela já Eu disse que volto, volta. promessa Diga é ao povo dívida, que ela eu volta. volto. Ai, ai, Eu não fico não, eu volto. Olha aí, dentro em breve, e com muitas novidades. Nós falamos umas coisas aqui em off e ela já está pensando aí É. em outras situações, minha gente. Dentro em breve, novidades também por aqui, tá certo? Muito obrigado mais uma vez a você também pela paciência de estar aqui nos assistindo. E semana que vem tem mais Diga aí JP, tá bom? Se Deus assim nos permitir. Vamos juntos fazer a diferença que tanto queremos.